Alexandre, para sorte do Alexandre, ele ficou com o Lira na mão dele. E aí o Lira certamente teve que pedir um favor para o Xandão, que é tudo que o Xandão quer, porque nesse momento onde o Congresso e o STF começam a ter os primeiros embates, o Lira ficar na mão do Xandão é a coisa que o Xandão mais quer. Você me faz... Olá, Edu Carvalho. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Né? Então ele vai deixar essa estourar na mão do Aspira. Eu particularmente não tenho a menor ideia de se essa história é verídica ou não. Eu acho que você ouvir depois, eu graças a Deus não dou muito bem com a minha, mas você ouvir depoimento de ex-mulher é sempre questionável. Eu já vi mentiras absurdas e já vi verdade. A moça não pode não ter o direito de falar. Não existe isso. A moça não pode não ter o direito de dar uma entrevista. O que é isso? Que maluquice é essa? Só porque o cara é presidente da Câmara, a moça não pode dar uma entrevista? Se a sua ex-mulher, você que está em casa que tiver uma ex-mulher, ou seu ex-marido, se você para os 30% da minha audiência aí que são mulheres, ou gays. Se por um acaso o seu ex ou a sua ex quiser dar uma entrevista a seu respeito, ele tem o direito, você não pode amordaçar a pessoa. Se ela falar em verdade, você vai lá, processa, calúnia, injúria, difamação, e é uma tristeza, é uma droga que seja assim. Porque a mentira é o gênio que não volta para dentro da garrafa. Ou como diz a Dilma, né, depois que a pasta de dente saiu do dentrifício, fica difícil de voltar para o dentrifício, ela não volta mais. Mas isso faz parte, infelizmente, é um ônus. E a gente não tem um anticorpo para isso. A solução, a gente tem que... O Thomas Sowell fala, né? Não existem soluções, existem apenas escolhas, trade-offs. E a gente tem que escolher. Ou a gente tem uma sociedade onde as pessoas são censuradas previamente se não têm direito a falar e são amordaçadas, e com isso a gente corre o risco de não deixar, vai que essa história é verdadeira, né? Ou você tem uma sociedade onde as pessoas falam livremente e conseguem assassinar a reputação. Essa é a regra do jogo. Então você não pode impedir a moça de contar a versão dela, né? E ele fala de ofensas por pessoas me procurando, pedindo para mudar os meus depoimentos, meus filhos sendo usados contra mim. Ele fez alienação parental com os meninos. Não foi uma violência só física, foi psicológica. Nesse caso, no que acusa Lira de injúria no STF, a senhora anexou novamente as fotos do processo de lesão corporal que moveu contra o deputado. Por que esse movimento só agora? A gente já respondeu aqui no programa, né? A senhora está, independente de dizer a verdade ou não, a senhora está sendo instrumentalizada. Weaponized, como a gente diz em inglês, né? Instrumentalizada seria uma tradução justa. Porque existe uma coisa chamada consciência. 2006, eu sei que pra gente que tá um pouco mais velho, 2006 parece que tem, sei lá, 2 anos, mas 2006 foi há 18 anos. Posso ter feito aquilo na época, porque se não fizer... Posso ter feito aquilo, de mudar o depoimento na época, porque se não o fizesse, ele disse que iria tomar meus filhos de mim, porque quem tem o poder é ele, e faz o que quer e desfaz. Ele disse, se você não desmentir isso, tira os meninos de você. E agora eu tô sem meus filhos porque ele tomou isso de mim. E aí perguntam, o que aconteceu em 2006? É muito doloroso lembrar, porque ele era o pai dos meus filhos, saiu de casa porque já estava com uma pessoa há anos, eu aguentei aquela situação, tipo da coisa que, não interessa a ninguém, que é um problema pessoal do casal, né? De repente saiu de casa, meu filho com 23 dias de nascido, ele foi à minha casa, quando abri a porta me agrediu, me desferiu um murro, um soco, um pontapé e me esganou. A minha sorte foi que a babá do mais velho, que ouviu os meus gritos, ligou para minha mãe, que apareceu lá, mas eu já estava desfalecendo, muito apanhado. Ele me chutou no chão, mas eu não queria te falar disso porque me dói lembrar. A situação durou uns 40 minutos, ele parava, me xingava de nomes horríveis e tal, aquilo era o machismo, aí entra a parte ideológica, né? Aquilo era o machismo puro, o sentimento de posse, que eu acho que tem até hoje. Tudo tem que estar no domínio dele, no comando dele, a arrogância e prepotência dele. E assim, o deputado já tinha tido esse tipo de comportamento, ele sempre foi destemperado, explosivo, mas nunca pensei que fosse chegar a isso. Por que a senhora mudou o depoimento? Porque fui ameaçada, coagida,
como foi feita essa ameaça, ele sempre manda alguém dar um recado, dar um telefonema, mas nesse caso ele foi lá na minha casa, entrou sem saber. Eu procuro, e a reportagem é muito extensa, fala sobre a Damares, a reportagem é muito extensa, mas eu procuro não entrar muito nesses casos familiares, né? Eu acho que é sempre uma situação delicada, muito difícil. Eu tenho muita felicidade de ter conseguido fazer a manutenção em paz de casa, né? Mas nós temos outras pessoas, amigos, pessoas conhecidas, e algumas pessoas, às vezes até conhecidas de vocês publicamente, que passaram por problemas. Tem mulheres que têm problemas mentais, existem pessoas esquizofrênicas, existem pessoas psicopatas, né? Não é segredo, por exemplo, eu estava com o Steven Crowder agora recentemente, e o divórcio dele se tornou público, e eu estava ouvindo os detalhes, e a história é assombrosa. Ao que me parece, eu só conheço a versão dele, a mulher do cara, pelo que age, é uma psicopata. Então não tem como a gente saber se isso aqui é real ou não. Tá? Então eu não vou entrar nesse mérito. O que é interessante dessa reportagem é que, por essa instrumentalização que a esquerda fez dessa moça, pelo fato da esquerda ter conseguido trazer esse assunto e jogar o Lira no corner, o Alexandre ficou numa posição interessante. Eu não sei exatamente por que esse processo foi parar na mão do Alexandre. Eu devia até perguntar para o Vladimir, que vai entrar daqui a pouco. Mas o que me parece, eu não sou advogado, mas o que me parece é que entrou através de recurso e coincidentemente caiu na mão do Alexandre, para sorte do Alexandre. Ele ficou com o Lira na mão dele. E aí o Lira certamente teve que pedir um favor para o Xandão, que é tudo que o Xandão quer, porque nesse momento onde o Congresso e o STF começam a ter os primeiros embates, o Lira ficar na mão do Xandão é a coisa que o Xandão mais quer. Você me faz um favor, eu faço um favor aqui para você, né? Esse favor é o mais interessante de todos. Lembra que a gente tem um PL da censura na Câmara que só não está sendo votado porque o Lira sentou em cima com um grupo de trabalho lá dele. O que o Xandão acenou pro Lira foi: olha só que beleza, que mundo maravilhoso. What a wonderful world. Quando eu posso oferecer para você a possibilidade de você censurar os seus opositores e todas as histórias que forem inconvenientes a você. Olha que instrumento maravilhoso nós criamos. E eu posso estender a você, Lira. Eu posso estender. Veja, Lira, junte-se a nós na censura, porque nós transformaremos em fake news tudo que for desagradável para nós, e com isso você está imune. Você pode fazer o que você quiser. Só tinha um problema nessa conta específica do Alexandre. É que isso não estava sendo um rumor na internet. Até foi. Começou como? E a gente vai falar aqui sobre o Twitter já já. Isso saiu na Folha de São Paulo. Saiu na Folha de São Paulo. Então, portanto, o Alexandre teria que cruzar uma nova linha para agradar o Lira. Ele teria que censurar um veículo mainstream de esquerda. E quando eu chamo as pessoas de burras, né, porque feia é uma questão de obviedade, né? A burrice nem tanto. Mas eu digo isso porque é o que eu falo para todos os colegas jornalistas, os burros e os inteligentes. Se o governo tem o poder de censurar notícia, ele vai censurar todas as notícias inconvenientes. Ele se torna absolutamente imune à crítica. E uma hora você vai querer falar de alguém do establishment que está indo contra alguma pauta, muitas vezes ideológica sua, que você quer, porque eu sempre digo isso, há vertentes dentro da esquerda, né? Você tem a ala do Alexandre, não quer necessariamente as mesmas coisas que a ala do PT. Então há vertentes, o pensamento da Mônica Bergman não deve ser 100% alinhado com o do Alexandre. Alguma coisa deve ser diferente, ou de quem quer que seja, que foi a reportagem, a autora da entrevista da Folha. Quem foi?
Não tem? Constança Rezende. Constança Rezende resolveu dar voz a uma mulher que ela achou pertinente, provavelmente com um objetivo ideológico. E uma hora você vai querer fazer isso. Todos os jornalistas vão querer, todos, até a vaca lá da Globo News. Uma hora ela vai querer criticar alguém. Pode ser uma crítica sobre os políticos. Às vezes você quer fazer, como aconteceu, nós vimos recentemente com o SBT, que ficou calado em relação à censura, ou a Record, todos calaram, consentiram em relação à censura dos outros jornalistas como nós. E aí, quando vieram as notícias sobre a enchente do Rio Grande do Sul, o Lula classificou como fake, e as notícias começaram a ser, de certa forma, suprimidas. Porque é isso que o governo que tem esse poder faz. Isso é uma coisa evidente. É por isso que a gente não censura jornalista ou mesmo opinião de indivíduos. Não é porque a gente não acha que jornalista não mente. É porque a alternativa, se o governo tiver esse poder, é importante que você pense, né, na diferença da forma como é escrita a Constituição americana, como é escrita a Constituição brasileira. Né? A Constituição brasileira, lá no artigo 5º, diz: todos têm direito à liberdade de expressão. Beleza. A liberdade de imprensa será assegurada. Beleza. A Constituição americana ela tem um formato um pouquinho diferente. Ela fala assim: o governo, né, no caso ela fala o Congresso, mas se referindo ao governo, porque era o Congresso que, em tese, poderia fazer isso, o governo não fará nenhum tipo de lei violando a liberdade de expressão. Então você tem o direito, e esse direito não será violado pelo governo, ele vai ser protegido. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar. Tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.